mês de abril de 2018, eu pisei em Portugal pela primeira vez. Dia 9 desse mesmo ano, eu voltava a Portugal, mas dessa vez com o intuito de ficar. E hoje, aqui estou eu, completando 5 anos morando nessa terra maravilhosa, nesse país maravilhoso que é Portugal. Deixando de amar, de lembrar do nosso país, o nosso Brasil, que está sempre aqui no coração. Nesse vídeo eu vou responder a 6 perguntas que eu pedi para o ChatGPT fazer para um imigrante brasileiro que vive em Portugal há 5 anos. E o ChatGPT é uma inteligência artificial onde você consegue conversar com essa inteligência, e eu pedi para que ele fizesse essas perguntas para eu poder responder aqui para vocês nesse vídeo. Antes de continuar, seja bem-vindo a esse vídeo. Fique comigo até o final, porque nessa conversa você pode ter alguns cliques, umas viradas de chave você pode ter com essas perguntas, com as minhas respostas. Então fica comigo nesse vídeo até o final. Clica aqui embaixo desse vídeo para se inscrever e deixar um like nesse vídeo. Isso ajuda muito o crescimento do canal, ajuda muito a criação de conteúdos. Isso tudo vocês já sabem como funciona. Então, vamos lá. A primeira pergunta que o ChatGPT gerou para mim foi: o que te motivou a escolher Portugal como um destino para emigrar? Na verdade, eu sempre falei em casa para minha mãe que eu não ia morar no Brasil por muito tempo, que eu ia embora, só não sabia para onde. Nesse meio tempo, a minha avó, meu avô são portugueses e eles tinham, graças a Deus, todos os documentos, tudo certinho. E a gente foi pesquisar, foi juntar, né, a papelada para tirar a cidadania do meu pai, para depois tirar a minha. A princípio, eu tenho uma prima que mora na Suíça e, assim, a ideia inicial era eu ir para lá com a minha cidadania para ficar lá. Só que em abril de 2018, como eu falei aqui no início desse vídeo, eu fiz uma viagem para casa dessa minha prima lá na Suíça e vim passar uma semana em Portugal. E foi aí que eu me apaixonei por conta da língua, né, de entender, e a cidade, andei pelo Porto, me apaixonei. E o que aconteceu? Eu voltei pro Brasil, a minha cidadania já estava pronta, eu só fiz as malas, juntei o pouco de dinheiro que tinha e voltei para Portugal para morar. Eu já tinha Portugal inserido, né, na minha vida por conta dos meus avós. Eu tinha essa ideia de vir para Portugal, né? A ideia inicial era ir para a Suíça para trabalhar lá. Nesse meio tempo que eu vim para Portugal, eu não falo inglês, não falo nenhuma outra língua. Então, Portugal se fixou aí como ideia, né, de ir morar na Europa por conta de todo o conjunto de fatores. A segunda pergunta é: quais os maiores desafios que eu tive ao me mudar para Portugal? O maior desafio é no início, né? Porque eu cheguei aqui sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. Caí de paraquedas aqui onde eu moro atualmente, né, na cidade, Vila Nova de Gaia, que é vizinha do Porto. E você não conhecer, você não saber como as coisas funcionam. Em 2018 não tinha essa quantidade de pessoas fazendo conteúdo na internet sobre morar em Portugal. De verdade, eu não consumi quase nada. Eu acho que eu pesquisei alguma coisa sobre imigração, coisa assim. Agora, de como era a vida aqui, eu não me lembro de ter visto muita coisa, não. A dificuldade era essa, era chegar e conseguir, né, ter meu espaço, alcançar, né, de pouquinho em pouquinho, né, conseguir uma casa, conseguir um emprego, todo o processo, né, quando é no início, e entender, ia pro Google, buscar informações e aplicar aquilo, como dar entrada no CEF, porque, para quem não sabe, minha namorada veio comigo e ela veio para se legalizar, entrou como turista e ia se legalizar. Eu entrei já com a minha cidadania. Então, é por isso que eu sei muita coisa de se legalizar em Portugal. A maior dificuldade foi essa, alcançar o nosso espaço, entender que ali no início ia ser um passo de cada vez, até conseguir um arrendamento, conseguir um emprego e cuidar. A tua cabeça é a tua grande aliada e sua grande inimiga. Então você tem que cuidar dos seus pensamentos, cabeça no lugar, pé no chão e dar um passo de cada vez. A terceira pergunta que o ChatGPT me fez: como foi a adaptação à cultura, estilo de vida dos portugueses, né? Se adaptar a essa cultura aqui em Portugal. Muita gente acha que Portugal é igual ao Brasil, e acaba que não é. Sempre vim com essa ideia, né? Com isso na minha cabeça de tentar viver o máximo a cultura. Então, eu vim com a mente muito aberta, eu vim com braços abertos
Sempre pesquisei coisas do país, leis, como funciona certa coisa, histórias passadas, por que aquilo aconteceu, por que tal coisa tá aqui, por que é assim. É quebrar um pouco aquele padrão, né, que a gente tem muito no Brasil, de que os portugueses roubaram o nosso ouro e a gente só fica com essa ideia na cabeça. Então, eu sempre pesquisei mais sobre a história, sobre lugares, e sempre quis viver isso intensamente e estava sempre aberta a aprender, a conversar mais e saber mais. Conversar com português quando eles vêm falar histórias do país, e eu pergunto mesmo, por que isso é assim, por que aquilo é assim, sem julgar, sem ter um certo preconceito, sabe? Você tá aberto a viver isso, é muito bom porque te ajuda, no caso, você a se inserir, né, na sociedade e fazer amizades também, que é muito bom e é super importante. A quarta pergunta é: quais são as coisas que você mais gosta em Portugal em relação ao Brasil? O que eu mais gosto aqui é ter mesmo, se sentir seguro. Pra quem não sabe, eu já fui furtada a minha carteira e meu carro já foi furtado aqui também. Mas não tem aquela comparação ao que a gente sofre no Brasil, e principalmente da onde eu venho, que é no Rio de Janeiro, né, que eu andava com medo na rua e tudo mais. Então, assim, comparado com o Brasil, o que eu mais gosto aqui é essa questão de você se sentir seguro, de você poder sair na rua e poder andar com o telefone na mão, né, poder estar com o telemóvel. Lógico, você tem que ter um certo cuidado, né, em certos lugares. Mas é uma sensação de segurança maior do que no Brasil. A quinta pergunta é: teve que lidar com questões do sotaque, com o idioma, né, com o português de Portugal? Sim. Quando comecei assim a ideia de vir para Portugal, eu comecei a ouvir muita música portuguesa, eu procurava música, mas ouvi muita música mesmo. E era uma coisa foi uma coisa que me ajudou bastante. Porém, mesmo assim, quando eu cheguei nos primeiros meses, os primeiros dias, eu tinha um pouco de dificuldade de entender o que eles estavam querendo dizer. Às vezes o português ele fala muito rápido e você acaba não pegando. Então eu sempre tentava pegar ali a linha, né, de raciocínio para tentar entender mais ou menos o que era. Mas assim, no início eu tive bastante dificuldade, mesmo assim depois de chegar aqui eu tentava ver vídeos e ouvir mais músicas de portugueses falando para tentar, né, treinar o meu ouvido. E isso fica aí como dica para você que ainda está no Brasil e quer vir para cá, tanto para turista quanto para morar. Você ouça e que você consuma portugueses para você treinar os seus ouvidos, porque parece que mas não é. E a sexta pergunta é: qual conselho eu dou, né, para quem quer vir morar em Portugal? Isso também vale para quem tá aqui, quem tá recente em Portugal. O que eu sempre falo: planejamento. Você tem que ter um plano. Eu vou chegar lá, vou fazer isso, vou atrás disso. Você tá aberto às oportunidades. Às vezes você vem, eu trabalho com isso no Brasil, chegar em Portugal eu tenho que trabalhar com isso. Não é aceitar qualquer emprego, mas é você estar aberto a aprender coisas novas, a se jogar em coisas novas. Outro ponto: respeitar a cultura. Quanto mais você souber sobre o país, melhor para você conversar com alguém, você criar um laço com outras pessoas. Essa troca é muito importante. Outra questão: cuidar da sua cabeça, da sua mente, manter a cabeça no lugar e o pé no chão sempre. Não desista. O processo tá aí, você vai passar por dificuldades. Todo mundo passa por dificuldades. Você não pode desistir. No início é muito difícil arranjar arrendamento, arranjar emprego, e aí você começa a entrar numa paranoia, porque não vai conseguir e que eu vou voltar pro Brasil. Então, assim, quanto mais você manter o seu foco, saber que ele é um processo, que é um dia após o outro e que uma hora as coisas vão começar a caminhar, é melhor para você. Então é isso, obrigada por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esquece mais uma vez de se inscrever, deixar o seu like, isso ajuda muito. E o que você precisar pode deixar aí nos comentários ou me seguir lá no Instagram também e me mandar alguma mensagem. O canal tá aí aberto para você falar o que você quiser comigo e o que eu puder ajudar, o que eu souber, eu vou estar falando com você. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto e é nóis!